Olá, nossa coluna podcast novamente, ao lado da minha grande amiga Gisele. Tudo bem, Gi? Eu tô, José, e você? Também tô super bem. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, um tema técnico, mas a informação e os detalhes sobre esse assunto, eu acho que é de extrema importância para a população. Então, apresenta para a gente nosso mega convidado. Apresento, Dr. Alexander Rossato. Ele é ortopedista, especialista em cirurgia de coluna e deformidades vertebrais. Que honra você aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Obrigado, Gi. Obrigado, Zé, pelo convite. É uma honra eu estar aqui com vocês. Aqui já passaram alguns ilustres convidados aí, amigos, pessoas importantes dentro da cirurgia de coluna, o Rodrigo, acho que o Ricardo Ferreira também esteve aqui também, que é um grande amigo. E é uma honra poder estar aqui e poder conversar com vocês um pouquinho aí sobre tudo, sobre coluna, sobre outras questões também. A gente tem algumas coisas em comum de paixão e a gente vai entrar sobre esse assunto. Sim. Mas, primeiro, obrigado pelo convite, de verdade, é uma honra. E eu queria já entrar nesse assunto. A gente vai falar sobre as escolioses de início precoce. O que é esse assunto? Então, escoliose de início precoce, por definição, são aquelas escolioses que ocorrem antes dos 10 anos de idade, independentemente da causa. Então, qualquer que seja a causa, mas que esse paciente desenvolva uma escoliose antes dos 10 anos de idade, a gente denomina escoliose de início precoce. Existem as causas mais comuns. Então, a escoliose congênita, por exemplo, onde o paciente nasce com uma má formação na coluna e esse diagnóstico é feito logo após o nascimento. Hoje em dia, com a tecnologia, com o ultrassom, você às vezes faz o diagnóstico intraútero. Então, é um tipo de uma escoliose de início precoce. As escolioses idiopáticas, que são aquelas que não têm uma causa sabida, mas a infantil e a juvenil, que ocorre até os 3 anos, no caso da infantil, e até os 10 anos, no caso da juvenil, também são consideradas escolioses de início precoce. E as escolioses neuromusculares ou sindrômicas, que normalmente estão ligadas a alguma doença neuromuscular ou alguma síndrome, que também aparecem antes dos 10 anos de idade. E aí, Gi? Eu tô aqui hoje, eu te falei, né, para aprender, porque eu não é minha praia. Então, o assunto é complexo, né? É um capítulo à parte dentro da escoliose. Porque a hora que você fala em escoliose de uma maneira geral, você pensa naquela menina, adolescente, que tem uma vida normal, que estuda, que tem uma inteligência normal, e de repente aparece uma deformidade na coluna próxima à adolescência. E as escolioses de início precoce normalmente estão ligadas a outras patologias, principalmente as doenças neuromusculares. Eu fico muito intrigada, assim, e tenho muita curiosidade. Como que do nada você tem uma escoliose, sabe? Então, esse do nada está ligado, normalmente relacionado à escoliose idiopática, que não se sabe a causa. O termo idiopático é para denominar algo de causa desconhecida. Obviamente, existem inúmeros estudos tentando buscar essa causa, estudos genéticos, né? Então, às vezes tem um congresso anual, que é o SRS, que é um congresso internacional, e no primeiro dia tem uma manhã inteira falando só sobre genética, com a finalidade de tentar achar qual o motivo. Agora, os outros tipos têm uma causa, uma má formação intraútero na formação da vértebra. Então a vértebra se forma pela metade ou uma grudada na outra e com o crescimento vai desenvolvendo uma escoliose, que é chamada escoliose congênita. Ou uma patologia associada, que são, por exemplo, as crianças que a gente trata lá na CD, que tem uma série de doenças e por conta de um desequilíbrio muscular e por conta de um comprometimento neurológico, acabam com o desenvolvimento e o crescimento desenvolvendo a escoliose. Ô Alex, e o seu público são essas crianças? Então, o que acontece? Eu estou há muito tempo na CD, né? Eu brinco que eu praticamente nasci lá dentro. Estou há 25 anos na CD, então eu acabo tendo um viés de atender muito o paciente neuromuscular. Mas eu faço o meu consultório, atendo fora também e acabo atendendo outros tipos de deformidade. A minha formação é em coluna, então opero hérnia de disco, outras coisas, mas hoje em dia o meu foco, vou dizer a você, talvez 90%
tratamento das deformidades vertebrais. E é o que você mais gosta? Eu amo, eu gosto muito, é o que eu sei fazer bem feito, acaba lidando muito com criança, que eu também gosto, então é o que eu mais gosto, sem dúvida. E olha que legal, né, Gina? Esse papo e essa sua dúvida. Quando a gente entra no assunto idiopática, que foi aquele episódio que a gente teve, quem não assistiu eu recomendo, a gente está falando de uma escoliose que a gente tem que acompanhar, fazer o diagnóstico e muitas vezes a gente tem que saber manejar. Manejar no sentido assim, será que está na hora do colete? Será que não está? Quando a gente fala de escoliose de início precoce, geralmente são escolioses que às vezes a gente não pode bobear. São muito agressivas, exatamente. O grande inimigo da escoliose, de uma maneira geral, é o crescimento. Então, se uma escoliose surge com 13, 14 anos, o tempo de crescimento que esse adolescente tem é pequeno. Agora, se uma escoliose aparece com 2, 3, 4 anos, o crescimento tem muito tempo de crescimento. Então, essa escoliose tem uma tendência muito grande a evoluir. E quando a escoliose congênita é uma escoliose que ela tem uma progressão rápida, como é que você vai operar um bebezinho? Mas aí é quando vocês colocam esse colete? É isso que a gente vai... Em algumas situações, sim, exato. Você sabia que existe tratamento com gesso para escoliose? Exato. Você achava que só engessava braço e perna, né? Eu falei. Eu não sei muito. Por que a gente ingessa as crianças quando tem indicação? Então, na verdade, assim, existem... Dentro do tratamento conservador das escolioses, além de hoje existir, obviamente, um avanço nas técnicas de fisioterapia, então hoje a gente tem exercícios específicos, principalmente voltados para as escolioses idiopáticas. Você também, em determinadas curvas, quando elas ultrapassam determinados graus, você tem o tratamento com imobilização. E aí você tem os coletes gessados e os coletes que são confeccionados através de molde. Antigamente os moldes também eram gessados, né? Eu fiz muito molde gessado lá na CD há muito tempo atrás. Hoje é feito com scanner para fazer esses coletes. Mas existem alguns tratamentos em alguns lugares que tratam muito com gesso, principalmente as escolioses idiopáticas infantis, aquelas que ocorrem até os 3 anos e que elas respondem muito bem ao gesso. Obviamente não é um tratamento simples, não é um tratamento fácil. Você pegar uma criança antes dos 3 anos, colocar um colete, a gente mora num país tropical, calor, então é muito difícil, né? Então é um tratamento que a gente tem que pesar muito, pensar muito, assim como quando a gente indica um tratamento cirúrgico. O gesso, ele obrigatoriamente ele está junto com o colete? O gesso é o colete. É um colete gessado. Você faz com o paciente sob anestesia e faz o colete gessado. E não tira mais, só quando... Fica algum tempo, depois você pode fazer trocas desse colete, até porque por questões até mesmo de higiene, né? Você faz a troca, mas muitas vezes fica meses com o colete gessado. E aí já nesses meses você já vê uma melhora no que precisa? Então as escolioses idiopáticas infantis são as que normalmente podem responder melhor a esse tipo de tratamento com colete gessado. Você não usa colete gessado, por exemplo, nas escolioses neuromusculares, nas escolioses congênitas. Elas não respondem bem a esse tipo de tratamento. E o interessante é que, como a gente está falando de criança, a imaturidade de várias estruturas está em jogo. Então, o pulmão da criança ele vai se desenvolvendo. Conta pra gente qual que é a preocupação desse pulmão. Exatamente, isso é um ponto importante, porque a maturidade do sistema respiratório ela vai ocorrer próximo à adolescência. Tá? Então você precisa preservar essa caixa torácica até que ocorra, até que essa caixa torácica tenha o tamanho suficiente para suportar uma vida adulta. Né? Por isso que você não faz cirurgias definitivas em crianças muito pequenas, porque a hora que você faz a fixação da coluna, esse tórax não vai mais desenvolver, porém o pulmão, o aparelho respiratório que está lá dentro, desenvolve. Tá? Então você evita muitas vezes, antes dos 10, 11, 12 anos, fazer a artrodese, que é a fixação da coluna, para que esse tórax continue desenvolvendo. E aí, a gente tem alguns sistemas, né? Exatamente, que são sistemas de crescimento. O que é isso? Os sistemas de crescimento são nessas situações onde a gente tem uma escoliose de início precoce grave, que você necessita de tratamento cirúrgico, porém você não pode fazer a fixação da coluna, que é a artrodese.
porque você vai impedir o crescimento da caixa torácica. Então, hoje em dia, a gente tem vários dispositivos, alguns até automáticos, que acompanham, que você consegue fixar essa coluna, corrigir essa coluna, impedir que ela continue entortando, mas ao mesmo tempo permitir que essa criança continue crescendo, que são os growing systems, que são os sistemas de crescimento. Quando até 2015, 2014, não existiam esses sistemas. Então, essas crianças que precisavam de uma cirurgia precocemente, a gente esperava até uma certa idade e isso implicava numa piora dessa deformidade. Complexo, né? E o legal é que hoje existe esse sistema que você consegue dar essa distração, esse crescimento, sem expor a criança a uma nova cirurgia. O próprio mecanismo é capaz, por um sistema de catraquinha, ir dando a distensão. Isso é muito legal. Exato. Antigamente você instalava esse sistema, existem ainda alguns sistemas, né? É lógico que a gente está falando aqui de uma maneira bastante genérica, mas é caso a caso que a gente avalia e indica se precisa ou não de cirurgia, se precisa, qual tipo de sistema ser utilizado. Mas os sistemas de crescimento até então, eles necessitavam a cada 10 meses, a cada 9 meses, uma pequena cirurgia para alongar e acompanhar o crescimento. E hoje, em algumas situações, para alguns pacientes, nós temos alguns sistemas que eles têm um crescimento automático. Então, o simples crescimento da criança faz com que o sistema também se alongue sem a necessidade de expor esse paciente a múltiplos procedimentos, a múltiplas cirurgias. E como é que é hoje o fluxo da ACD? O paciente que está em casa, que tem um parente... Então, Zé, o que a gente vê hoje, principalmente aqui em São Paulo? São poucos os lugares que tratam escoliose pelo SUS. A gente tem que lembrar que é uma cirurgia extremamente cara, é um paciente que tem uma demanda grande, normalmente permanece internado durante longos períodos, e por uma questão de custo, né, dentro do nosso estado, mas logicamente dentro do nosso país, é uma cirurgia que onera muito os hospitais. Então nós temos poucos serviços hoje que faz cirurgia de deformidade vertebral. E a fila de espera, que hoje é controlada pela Secretaria de Saúde, não é pela ACD, ela é grande, ela só aumenta, né? Então, normalmente, o paciente que não tem um plano de saúde ou não tem uma condição de fazer uma cirurgia dessa particular, porque realmente é muito caro, ele tem que, via Secretaria de Saúde, uma UBS, ele entra numa fila de espera. Tá? Eu não sei te dizer quanto tempo hoje demora essa fila. Essa fila já foi controlada lá pela ACD, hoje é pela Secretaria de Saúde. E a Secretaria vai nos informando qual o paciente que tem que ser operado. Obviamente, se a gente tivesse mais centros especializados para esse tipo de tratamento, essa fila acabava girando mais rápido, mas infelizmente a gente não tem, até porque são poucos os centros preparados para esse tipo de cirurgia. Hoje nós fazemos na ACD por mês, pelo SUS, cerca aí de 8 a 10 cirurgias. Esse número, esse ano, deve aumentar para cerca de 12 cirurgias mês pelo SUS, mas não é realizada em outros locais, ou quando realizada, num número muito pequeno, né? Então, a fila do SUS acaba funcionando dessa forma. Obviamente, quem tem um plano de saúde, uma operadora de saúde, tem uma condição mais privilegiada para fazer essa cirurgia sem a necessidade de uma espera tão grande. E o desafio não é só a cirurgia, o pós-operatório também é muito importante. Exato. A cirurgia ela é complexa desde o início, desde a hora que você indica, né? Porque, principalmente os nossos pacientes lá da ACD, que tem uma demanda grande em relação à parte clínica, porque não é só a coluna que é o problema, né? Tem um problema neurológico, tem um problema respiratório, tem convulsão, tem traqueostomia, tem gastrostomia, tem baixo peso. Problema nutricional. Exatamente. Então você precisa muitas vezes preparar esse paciente para a cirurgia. Eu, sinceramente falando para você, a parte mais fácil para mim é a cirurgia, né? Ali, fazer a cirurgia. Então, a parte do preparo é importante e o pós-operatório
é extremamente importante, porque as complicações, todo mundo tem muito medo da cirurgia, mas as principais complicações, as complicações mais frequentes ocorrem no pós-operatório. Aí você precisa do quê? De uma equipe multidisciplinar. Então não adianta o cirurgião levar os louros da cirurgia, porque por trás tem muita gente envolvida. O cirurgião faz a parte mecânica ali, né, da marcenaria que o pessoal fala, mas tem fisioterapeuta, tem enfermagem, tem psicologia, tem terapia ocupacional que faz as cadeiras para esse paciente, tem a fonoaudióloga que cuida da parte da deglutição, porque muitas crianças são disfágicas, engasgam com frequência, tem o pessoal que cuida do curativo. Então é uma equipe muito grande, por isso que é muito difícil você ter grandes serviços em outros hospitais que possam oferecer essa estrutura para tratar esse nível de complexidade. Essas curvas complexas, que a gente fala de curva, é aquele grau da curva. Qual é a complicação mais frequente? Infecção? Então, a infecção ela é uma complicação frequente, principalmente na escoliose neuromuscular. Por quê? Porque normalmente são pacientes de baixo peso ou desnutridos, são pacientes que têm incontinência urinária e fecal, ou seja, usam fraldas. São pacientes que permanecem muito tempo da sua vida internado, então muitas vezes eles são colonizados. Infecção é uma complicação mais frequente na escoliose neuromuscular, por exemplo, quando você compara com a escoliose idiopática. Sim. Você vai ter um percentual ali de infecção de 1 a 2%, e na escoliose neuromuscular, em determinadas patologias, pode chegar a 40%, 50%, como por exemplo na mielomeningocele. Tá? Agora, as complicações mais frequentes nesse tipo de cirurgia são as pequenas complicações, as complicações do pós-operatório imediato. Então, por exemplo, a telectasia, que é o pulmão dar uma fechadinha no pós-operatório, e aí você precisa ventilar, fazer fisioterapia. O ilho paralítico, que é o paciente que fica obstipado, o intestino não funciona, é muito comum no pós-operatório, mas são complicações bem frequentes, mas de mais fácil resolução. São complicações menores que a gente chama, né? E o paciente se recupera bem em quanto tempo depois da cirurgia? Então, de uma maneira geral, o paciente fica hospitalizado de 5 a 7 dias, dependendo do porte da cirurgia, do tamanho da cirurgia. Tá? Ele recebe alta e depois de uma semana, 10 dias, ele volta para a retirada dos pontos. Mas, por exemplo, o paciente que tem uma capacidade de andar, ele opera lá na CD numa segunda-feira, na quarta-feira ele está em pé andando, por conta da reabilitação lá, que é muito forte. Tá? Então a recuperação é aos poucos. Não adianta achar que o paciente vai operar e vai ficar uma semana deitado em recuperação. Não é assim. Ele fica hospitalizado cerca de 5 a 7 dias, porque é uma cirurgia de grande porte, mas ao mesmo tempo a gente aproveita esse período para fazer a reabilitação dele. Ou seja, quando ele vai para casa depois de uma semana, se ele tem independência, não é um paciente cadeirante, ele está andando, ele está fazendo a sua higiene, está trocando de roupa, tomando banho normalmente. É muito rápido. Lógico que quando você tem um paciente cadeirante, um paciente neuromuscular, é um paciente normalmente que depende de cuidados dos pais, dos cuidadores, né? E aí, obviamente, você vai precisar um pouco mais de tempo, um pouquinho mais de paciência para a recuperação desses pacientes. E uma estratégia muito utilizada, e essa é a pergunta, é colocar atração. Explica para a Gil o que é atração e quando vocês têm utilizado a atração? Quase todos os pacientes? Não. É um recurso que existe, parece algo medieval, né? Porque você coloca uns pinos na cabeça com um halo, assim, e coloca uma tração, coloca peso para esticar esse paciente para cima, para que a curva vá esticando aos poucos. A indicação dessa tração normalmente são as curvas graves, principalmente aquelas com mais que 100 graus de curva e curvas rígidas, sem flexibilidade. Então, aquele paciente que tem uma deformidade muito grave, acima de 100 graus, e dura, firme, rígida. Ou seja, você traciona esse paciente não melhora. Normalmente, quando você faz uma cirurgia e tenta esticar isso de maneira aguda, você tem um risco maior de ocasionar um dano neurológico, porque ali dentro daquela coluna existe uma estrutura neural que também vai ser esticada. Isso pode fazer com que o paciente tenha alguma perda de movimento, de sensibilidade. Então, um recurso que a gente utiliza, mais uma vez, volto para a questão
da equipe multidisciplinar da CD. Você vai internar esse paciente 6 semanas antes da cirurgia e ele vai ficar durante 6 semanas com essa tração, colocando peso, acrescendo peso diariamente, fazendo fisioterapia, o suporte respiratório. Então tem uma estrutura por volta disso, atrás disso. E aí essa coluna aos poucos vai esticando para que você consiga, depois de 6, às vezes 8 semanas, fazer a cirurgia com mais segurança e obter um melhor resultado. E intraoperatório também vai de caso a caso, vocês não têm usado de frequência? Esse paciente que usou pré-operatório vai usar intraoperatório de qualquer forma. Nas curvas que tem um pouco mais de grau de flexibilidade, você pode usar no intraoperatório. Você não usa antes. Então o paciente vai internar no dia da cirurgia, você instala o halo craniano, posiciona, coloca peso, às vezes coloca peso também para tracionar as pernas, para dar aquela esticada, para você operar sob tração. Obviamente, quando acaba a cirurgia, você tira esse halo craniano, a criança nem percebe que foi utilizado, né? A não ser que realmente usou no período pré-operatório. É uma pergunta para você, Gi. O pai e a mãe têm uma criança com uma escoliose. Não vamos falar qual tipo, mas uma escoliose. Tem uma curva. Você tem um filho com uma escoliose. É uma curva cirúrgica. A pergunta que você vai fazer para o médico que vai operar: doutor, o senhor vai zerar a curva? Você vai deixar a minha coluna retinha? Essa é uma preocupação, não é? Sim. E você acha que esse é o objetivo da cirurgia? Acho. Achou errado. Errou! Você vai tratar o paciente de maneira funcional, oferecendo ele o quê? No caso do paciente neuromuscular, um ganho funcional, uma preservação da função respiratória, prevenção de uma degeneração dessa coluna de maneira precoce, e como um bônus, ele também ganha a questão visual, estética. Só que você vai tratar o paciente, não o raio-x, né? O raio-x é bonito, você vê o raio-x, uma coluna que estava torta e deixar zerada, mas nem sempre isso é possível e nem sempre isso é necessário. A hora que você, de repente, trata uma curva mais grave, você deixar essa curva com 25 graus de escoliose residual ou 0, para esse paciente que tinha uma curva lá de 80, é a mesma coisa. E para você? Para mim também, porque isso envolve a questão de segurança. Às vezes eu vou querer... A gente usa muito a expressão, você conhece isso, que é o bom é inimigo do ótimo, né? Às vezes, para você conseguir ainda maior grau de correção, você precisa lançar a mão de alguns recursos, como osteotomias, que são procedimentos mais agressivos, e você acaba aumentando a sua chance de complicação. E coluna é algo delicado. Ali dentro tem uma medula, ali dentro responde pela movimentação das pernas, pelo caminhar, né? Então, você tem que pesar muito bem isso, você tem que alinhar as expectativas com a família, isso é extremamente importante, né? Extremamente importante, porque o mais importante é o resultado clínico. Sim. Ele é mais importante do que o resultado radiológico. Raio-X, retinho, é bonito, né? O pessoal gosta, ninguém leva raio-X no congresso torto. Leva os melhores, leva o raio-X reto. Todo mundo, na hora de mostrar caso em congresso, em curso, é valente, bom, é ótimo. Mas no dia a dia e na vida real, na vida fora do Instagram, não é bem assim. Não é bem assim. A nossa derrotação, a nossa correção, ela vem junto com nossa conversa com o Ricardo Ferreira, que é um parceiro nosso, que é a próxima pergunta. Mas então, a gente está corrigindo, levando ao seu limite da segurança. Então, a segurança do paciente é a nossa prioridade. E daí a necessidade de você tratar essas deformidades de maneira precoce, fazer o diagnóstico precoce, tratar. Porque, óbvio, uma coluna com uma medida, com um valor angular menor, você talvez consiga zerar com segurança. Mas se você indica uma cirurgia para uma família com 50 graus, que é uma curva que você pode ter uma ótima correção, quase zerar ou zerar, e por algum motivo não é tratado naquele momento, essa escoliose pode piorar, chegar a 60, 70, 80 graus, e aí com 80 graus, obviamente, você não vai obter o mesmo resultado que você obteria com a coluna com desvio de 50 graus.
Por isso que é muito importante, assim, o nosso papo é de utilidade pública, né? Então, a gente fica comentando isso nos outros episódios. Tá com dúvida? Procura ajuda. Vai fazer. O exame físico é o fundamental. É simples. É simples. O raio-x é fundamental pra gente? Sim, é fundamental. Mas a clínica é soberana. Exato. Eu sou mais velho que vocês, quando eu era criança, esse exame era feito na primeira aula de educação física do primeiro dia de aula. É mesmo? É um exame simples. Você coloca o paciente de costa, o professor de educação física ia atrás de você, e você inclinava para frente tentando encostar a mão na ponta dos pés, e você tinha uma visão posterior. E você conseguia ver uma leve assimetria, e esse menino, esse garoto, essa garota era encaminhada para um médico, né? Então é um exame muito simples, muito fácil de ser feito. Uma informação também que é importante, eu acho assim, criança nasceu com alguma má formação de outro sistema, um sopro, alguma coisa cardíaca, é importante a gente pensar também na nossa coluna, né? Das escolioses congênitas. Porque o defeito congênito, muitas vezes, ele vem acompanhado de outros defeitos congênitos. Então, quando você tem uma escoliose congênita, e hoje em dia o pessoal, eu recebo às vezes gestante no consultório, porque foi fazer o ultrassom morfológico e viu que tinha uma má formação na coluna, então uma vértebra formada pela metade, caracterizando uma escoliose congênita. Existe uma associação, por exemplo, de má formação renal em 20%. Uau! Associado. Uma má formação cardíaca em quase 30% associado. Então é mandatório, toda vez que você faz o diagnóstico de uma escoliose congênita, averiguar e investigar rim, investigar coração. E o contrário também. Às vezes descobre uma malformação cardíaca e vai ver na coluna se não tem nenhuma outra malformação. E o tratamento cirúrgico, outra dúvida. Já que você não conhece o assunto, a pergunta é para ti. Manda, vai. Uma criança que tem uma doença neuromuscular, então ela não é deambuladora em alguns casos. Essa criança precisa se preocupar com a escoliose? Ela não anda. Precisa? Claro! Você está empatado. Acertou uma. Nota 5. Depois dessa aula. Por que a gente tem que se preocupar com a escoliose dela? Porque ela já tem uma outra... Não, gente... Patologia associada? Agora vocês me ajudam, por favor. A escoliose não está relacionada só à questão, como eu disse, a questão estética, visual, né? A escoliose está relacionada também a questões respiratórias, que essas crianças têm comprometimento, a questão da deglutição, então muitas vezes essas crianças têm disfagia, elas engolem mal, e a escoliose pode piorar esse quadro de disfagia, esse quadro respiratório. Essas crianças, elas precisam, o melhor status dela é sentada, então ela precisa se sentar bem. E muitas vezes a escoliose faz com que elas se sentem muito mal. Então começa a ter quadro de dor, quadro de feridas. Então você também corrige as deformidades desses pacientes, mesmo não sendo crianças que andam, crianças que deambulam, como o Zé falou. E as crianças que deambulam, mas que às vezes depende da pelve para aquela deambulação, o planejamento operatório é muito importante, né? Exato. Muitas vezes você, nas crianças que não andam, que tem a coluna torta, às vezes ela tem uma bacia oblíqua também. E você precisa corrigir isso também, você precisa fixar a bacia. Só que as crianças que andam, que têm obliquidade pélvica, você precisa pensar se vai fixar ou não, porque muitas vezes eles usam desse balanço da bacia para andar. E quando você trava esse balanço, essas crianças podem ou perder a capacidade de marcha ou ter uma marcha um pouco mais precária do que ela tinha antes da cirurgia. Então, assim, o planejamento, a preparação e o pós-operatório é fundamental. Exato. Então, são muitas coisas que estão envolvidas, não só o diagnóstico e não só o procedimento. E o paciente individualizado. Cada paciente, eu operei 500 escoliose, operei 1000 escoliose. O próximo que chegar para você é como se fosse o primeiro paciente seu. Ele tem que ser avaliado com cuidado, sem comparações com outros casos. Lógico que outros casos servem de experiência, servem como para você realmente tentar replicar esse paciente, mas o paciente tem que ser tratado de maneira individualizada. Né? E são muitas horas de cirurgia, né? São bastante, são cirurgias
com a demanda grande, é uma cirurgia grande, você normalmente aborda a coluna toda, né? Mas o tempo cirúrgico depende muito da experiência do cirurgião. Se der para eu fazer uma escoliose e se der para eu operar um pezinho, um pé, um dedinho, eu acho que eu vou demorar mais no dedinho do que na escoliose. Questão de experiência, né? Então são cirurgias que variam entre 2, 3 horas até 4, 5, 6 horas. Não, é porque eu pensei que fosse, sei lá, levasse 10 horas, 8 horas. Já levou. Já? Isso, já existem cirurgias com esse tempo cirúrgico. Mas hoje em dia, uma equipe experiente que trata isso com frequência dificilmente vai levar esse tempo todo. Tá. Por mais complexo que seja o caso. Às vezes demora mais tempo abrir toda a coluna. Preparo antes da cirurgia. Tá. Né? Então a gente leva, né, um tempo importante até começar de fato a cirurgia. Eu opero sempre de manhã. Então o paciente chega na minha sala às 7 horas para ser anestesiado e ser preparado. Eu vou cortar a pele por volta de umas 8h30. Então é 1h30 só de anestesia e preparo para início da cirurgia. O que acontece é que às vezes o tempo de centro cirúrgico ele é extenso, às vezes 9, 10 horas. Mas o tempo de cirurgia em si mesmo acaba sendo não é tanto. menor. Isso é uma informação importante para o paciente. Exato. O acompanhante. Porque o acompanhante fala, meu marido... Geralmente eles não chegam às 7, né? Eles vão para a sala de recuperação antes de começar a cirurgia, umas 6. Exato. Então, mais o tempo de ir para a sala anestesiar. Então o paciente fala, nossa, doutor, ficou 12 horas lá. Isso aí é uma informação extremamente importante que todos os meus pacientes acabam tendo. Já sabe que não vai começar aquele momento, né? Porque os pais entram com o paciente dentro da sala cirúrgica. Então, eles assistem? Não chega a esse ponto. Não, e nem pode? Só na hora da anestesia. Tá. Né? Então, na hora da anestesia, ele sai, vai fazer todo o preparo, e o meu anestesista avisa o pai, olha, estamos começando agora, 8h30. Da mesma forma, a hora que acaba a cirurgia e vai fechar, eu também faço questão de conversar com os pais para avisar que o tempo principal da cirurgia acabou. Né? Isso é muito importante, né? Porque a gente acalenta o coração de quem está lá fora. E é criança, né? E o período crítico para os pais, para os cuidadores, né? Para os parentes, é o período da cirurgia. Para a gente, como cirurgião, é o pós-operatório, para mim. E para eles, não. Para eles é o intraoperatório. Aquele momento que eles estão sem o seu filho, né? Sem o seu parente. Exato. E assim, em relação ao tempo, o que vai influenciar a expertise, e principalmente, isso a gente pode falar sendo ortopedista, a gente usa muito a anatomia a nosso favor, né? Então a gente usa o recurso anatômico para passagem, para fazer os procedimentos de osteotomia. Como é que você tem visto a chegada da robótica, da navegação? Então, é algo que chegou para ficar, não tem jeito, né? Hoje, na coluna também a gente tem a navegação e agora, mais recentemente, já temos alguns braços robóticos, mesmo lá na CD nós já fizemos teste com alguns. A navegação em si, que seria o quê? Algo que te dá a precisão para colocar o implante na coluna, que normalmente é o parafuso, que o pessoal chama de pino, né? Então você tem uma visão tridimensional de que aquele parafuso está no lugar certo. Quando você não usa aquilo, você usa uma escopia, alguma coisa, ou faz freehand, né? Que você faz basicamente vendo anatomia sem nenhum outro aparato tecnológico. E depois você pode fazer um raio-x, uma radioscopia, para visualizar se seus parafusos estão adequados. Isso veio, obviamente, para trazer segurança aos pacientes, para trazer segurança a nós. A navegação, que é esse aparelho que guia a colocação dos parafusos, é algo que chegou e já é fundamental, já está fundamentado também o uso dela. Então, nos casos mais complexos, a gente utiliza o aparelho que é chamado de O-arm, né? Como se fosse uma tomografia intraoperatória, uma visão tridimensional para você checar o posicionamento desse parafuso. Agora, a robótica, o que a gente tem aqui é o braço robótico. Ele te dá como se fosse uma mira. Ele fala que é aqui que você tem que colocar. Mas quem faz a colocação e a introdução ainda é o braço humano. Né? É o braço humano. Mas isso,
para quem acabou de formar, para quem é jovem, é uma coisa extremamente normal e que ele já sabe que a evolução é essa e vai ser assim mesmo. Agora, para quem operava lá atrás, com toda a dificuldade, mais velho, é estranho. Eu vou falar para você que é estranho. Você vai pedir para um robô colocar... Eu fiz o teste lá com o braço robótico, lá na CD, e vou falar para você que eu ficava com medo do robô. Errar? Eu confio mais em mim. Eu acho que eu confio mais em mim do que nesse robô. Hein? Eu testei também. E aí a primeira coisa que eu fui testar é se ele aceita eu passar o parafuso errado. E aí? Ele aceita, assim. O planejamento é meu, a responsabilidade é minha. Exato. Tá. Então, se eu planejei pela anatomia, pela imagem, está nesse espaço, ele vai me deixar nesse espaço. Então, o meu planejamento tem que estar correto para ele me posicionar correto. É lógico que é uma coisa visual, você não vai passar daquela forma porque você está vendo que está errado, né? Mas ele aceita, é o que o José falou. Mas eu acho que ainda a parte da robótica na coluna ainda tem um degrauzinho a ser desenvolvido ainda. Mas não é igual próstata, por exemplo. Uhum. Eu vi um cirurgião mais experiente falar que é igual dirigir um carro câmbio automático. Aquele diplomatão, aquele Opala que você gostava de passar marcha. Manual. E agora pegar um carro automático. Então, quem nunca dirigiu um manual, talvez nunca vai entender isso que a gente está falando. Exatamente. Mas é evolução. Exato, não tem jeito. Mas que ela aumenta, nosso tempo cirúrgico aumenta hoje. Aumenta. Esse, para mim, é a principal crítica. Aumenta? Realmente, aumenta o tempo cirúrgico por conta do manuseio do aparelho. A calibragem. Calibrar, exato. Demora mais tempo. E a gente opera... O tempo cirúrgico para essas cirurgias é um fator importante por conta de sangramento. Então, quanto menor o tempo cirúrgico, não é que você vai operar às pressas, mas você tem uma menor chance de sangramento. Então, é importante. E você aumentar muito o tempo cirúrgico, você acarreta nas complicações de ter um sangramento maior. Agora, nos casos complexos, mais difíceis, de muita rotação, de alto valor angular, é algo que ajuda demais. Sim. Além do sangramento, anestesia, expor esse paciente a mais tempo, aumenta o risco de infecção. Exato. É mais coisas para manusear no intraoperatório. Exato, é mais aparelho ali no campo cirúrgico. Uhum. E a CD é legal que é um hospital pioneiro, né? Exato. Então, lá, tudo que tem de novidade dentro do tratamento das deformidades vertebrais acaba iniciando lá. Tudo lá. É assim, questão agora mais tecnológica da navegação, do braço robótico, do sistema de crescimento automático. Uma pergunta assim, muito pessoal. O teu paciente privado do consultório, você sente uma resistência do paciente com relação à ACD? Não sinto. A ACD já fez um trabalho muito grande em cima da parte de marketing para mostrar que, óbvio, que tem o tratamento do paciente especial, paciente deficiente, mas o hospital é um hospital ortopédico para tratar todo tipo de patologia ortopédica, seja da coluna ou qualquer outra. Tá? Então, hoje, eu acho que essa informação chegou melhor ao público com esse trabalho. Então, a pessoa sabe que a ACD não é um lugar que só trata paciente com deficiência física. Então, se você tem uma lesão do joelho, lá tem ótimos cirurgiões, tem toda a tecnologia para fazer esse tipo de cirurgia de quadril e de coluna também. Agora, de centro cirúrgico, é um centro cirúrgico ultra especializado em ortopedia. E aí eu posso falar porque durante muito tempo eu frequentei hospitais fora do Brasil, na França, nos Estados Unidos, em outros lugares, e posso garantir que a estrutura nossa lá dentro para cirurgia ortopédica, eu amplio um pouco mais o leque, não falando só da coluna, não deixa a desejar nada, absolutamente nada, a qualquer outro hospital do mundo. E posso também garantir que para tratamento de patologias ortopédicas é o melhor hospital do Brasil. E eu trabalho em outros hospitais também. Eu acho que é incrível, assim, isso vem de encontro também. A equipe de anestesia, a equipe da enfermagem. Então, assim, como eles têm essa vivência, é uma experiência muito boa para nós cirurgiões quando a gente tem algum caso de deformidade lá.
Exatamente. Ô Zé, você sabe que o Alex tem outros talentos, né? Sim, claro. Se eu operar a coluna, 0 outro talento. Conta pra gente. Qual Zero que é? Talento. Qual o talento que eu tenho? Meu talento é só... Malabares. O futebol! Na verdade, eu sou jogador de futebol e nas horas vagas eu opero coluna e deformidade. Né? Eu acho que eu sou jogador de futebol. Eu acho que eu sou jogador de futebol. Se a ortopedia não fosse hoje seu ganha-pão, o futebol seria. Ainda tentei no começo fazer as duas coisas. Conta pra gente como foi essa história. Eu sempre... A paixão da minha vida é o futebol. Eu gosto de jogar futebol, gosto de assistir futebol. Assisto tudo que se relaciona ao futebol. Para mim, vou viajar para qualquer lugar. A primeira coisa que eu quero conhecer, visitar é o estádio da cidade onde eu vou conhecer. Mas sempre joguei futebol. Jogo futebol desde pequeno. Tentei carreira de jogador de futebol. Tentou mesmo? Até 16, 17, 18 anos, até entrar na faculdade. Não deu certo, obviamente, graças a Deus, né? Graças a Deus, provavelmente não teria virado muita coisa. Mas hoje eu tenho a oportunidade de mesmo de maneira amadora, jogar futebol aqui em São Paulo. Eu jogo no IP Clube, que é um clube que eu tenho meus grandes amigos lá. E jogo no São Paulo, no social do São Paulo Futebol Clube, que é meu time de coração também. Lá com grandes amigos também. E jogo na seleção médica, que é uma seleção que disputa um campeonato mundial anual, que eu já tive o prazer de ir em 8 campeonatos mundiais. Mas cada vez mais eu estou me tornando veterano, né? Então, principalmente nos últimos anos, eu tenho mais me machucado, me lesionado do que jogado. São 6 cirurgias já, no pé, no joelho, na mão, no pescoço, por conta do futebol, mas não tem jeito de eu largar. No pescoço, que lesão foi essa? Hérnia cervical. Fiz uma hérnia C6, C7, com déficit neurológico. É mesmo? Em 2013, 10 anos atrás. Foi para artrodese? Fiz uma artrodese anterior aqui. O meu sócio que me operaram, o Paulo Cavalli, o Maurício Antonelli, o Marcelo Risso. Eles que me operaram em 2013 lá no Oswaldo Cruz, jogando futebol. Tive uma pancada nas costas e fiz uma hérnia cervical. Perdi força no braço direito e tive que operar. Essa informação é a mais importante do dia. Cirurgião de coluna, especialista em diversos casos operado, foi paciente. Foi operado, fui paciente já fui paciente por conta do futebol. Aí pergunta se eu parei de jogar. Não, 50 dias pós-cirurgia. Então, pra ver eu cabeceando bola. Pra você que acha que cirurgia de coluna não dá certo, conta pra gente como foi esse pós-operação. Dá, mas não pode fazer igual eu fiz, né? Normalmente a gente orienta aí, 3, 4 meses pra jogar bola. Eu com 50 dias estava lá, jogando bola e cabeceando bola. Por isso que a gente tem que assustar mais, né? Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. E recuperou o neurológico? Recuperei totalmente. Demorou 1 ano mais ou menos. Eu tive uma perda do tríceps importante e fiz bastante fisioterapia, mas recuperei. Depois daquilo, já operei joelho, já operei o dedo do pé, fraturei a mão, que foi talvez o pior, né? Porque minha ferramenta de trabalho. É verdade. Exatamente. E a esposa em casa, o que ela fala? Até pede para eu diminuir. Mas quem mais pega no meu pé ainda é minha mãe. Minha mãe acha que eu tenho que parar de jogar futebol, que eu já estou velho para jogar futebol. Mas se eu parar de jogar futebol, vou ficar um cara muito chato. É o que eu gosto de fazer. Eu não consigo me ver sem jogar futebol. E qual que é a tua posição no campo? Eu jogo um pouquinho mais à frente do que você joga. Me falaram que você joga de volante, né? Não, volante bem volante. Eu jogo de meia, sou meia boca ali. Eu jogo de meia esquerda, meia direita. Eu sou destro, mas eu gosto de jogar mais pro lado esquerdo de meia. A polêmica recente foi eu perguntar pro Neymar quem que ele tiraria da seleção. Nossa. Que no lugar do Rivaldo, né? Que legal. E esse campeonato mundial tem todo ano? Todo ano. Como faz essa seleção? É uma seleção sediada em São José do Rio Preto, né? Normalmente disputam cerca de 20 a 22 países do mundo todo. Existem algumas regrinhas, porque o campeonato basta você ser médico, mas hoje você tem pessoas com 23, 24 anos, médico, né? Vai jogar comigo e tem uns 50 e pouco.
Então, no campo precisa ter sempre 2 acima de 35 e 2 acima de 40 anos. Então, eu entro nessa cota dos 40. E eu disputo o veterano, que é o acima de 45 também. É quase uma cota PCD já, né? Esse ano, eu acho que no principal, acho que é capaz de eu nem ir, mas já vou só no veterano, que é acima de 45. E a gente tem amigos em comum que jogam. Sim, né? Sim. O Guga, que é o Mula lá, formado com você, formado, né? Meu. 2 anos mais novo, um abraço pro Mula. Julinho, eu trabalhei com o pai do Julinho, que é o Júlio Mussato, um grande amigo. O pessoal de Taubaté tem bastante gente lá que faz parte lá. São eles que correm para valer, porque são novos, né? E o campeonato da APM? A gente tem a Associação Paulista de Medicina, tem um campeonato. Você participa? Participei durante 6 anos. Não participo mais, que é muito campeonato. Eu jogava bola 5 vezes por semana. Hoje, se eu jogar 2 vezes por semana, eu me lesiono. Machuca. Eu tenho muita lesão. Além da cirurgia, muita lesão muscular que eu já tive. Então, eu diminuí. Então, hoje, para eu ter um nível assim, bacana, de não se machucar, de não atrapalhar no meu dia a dia, na minha profissão, eu tento jogar 1 vez a cada 5 dias. E como você se prepara para jogar? Qual que é o seu dia? Eu faço muita atividade física. Eu faço praticamente diária atividade física, mesmo trabalhando 10, 12 horas por dia. Eu encontro 1 horinha por dia, 1h30. Sábado, domingo eu faço musculação, faço treino aeróbico, corro, faço bastante atividade física, daí sempre fiz. Essa é uma informação importante, porque é muito comum no consultório. O paciente chega e fala, doutor, eu pratico atividade física. Qual? Futebol. Exato. Como é que é praticar futebol? Eu jogo uma vez... Uma peladinha no domingo. Então, para quem... Vai se lesionar, né? Vai se lesionar. Futebol faz mal para a coluna? Eu vou falar sempre que não, né? Perfeito. Sempre atividade que não. física bem orientada nunca vai fazer mal. Exato. O que a gente tem que fazer é se preparar para a modalidade. Eu falo para o paciente assim, que existe atividade física e atividade esportiva. Uhum. Então, se você pega um atleta de futebol, um atleta de vôlei, um atleta de basquete, esse paciente ele joga, ele treina, mas ele, durante a semana toda, ele faz o seu condicionamento muscular na academia, ele faz o seu condicionamento cardiorrespiratório na esteira, em exercícios específicos. Ele se prepara através de uma atividade física para praticar uma atividade esportiva. Quem só pratica atividade esportiva, obviamente, quando você é muito jovem, a chance de lesão é menor. Mas você aumenta muito a tua chance de ter lesão, não só muscular, mas articular, joelho. Aí, dependendo, obviamente, de cada esporte, você tem as lesões mais frequentes. Você viu? Tá bom, José? Essa informação final não foi a cereja do bolo. Rossato, primeiro, quero agradecer demais assim, a disponibilidade, se dispor do teu horário, do teu tempo, vir aqui bater um papo com a gente. Muito obrigado. A gente tem um amigo em comum que atende comigo no consultório aqui, que a gente vai trazer, o Dr. Alberto. Obrigado mesmo por ter se disponibilizado e vindo, e foi um prazer tê-lo aqui. Pô, Zé, eu que agradeço. Uma honra poder estar participando aqui. Como eu disse, várias pessoas bacanas de renome nacional, internacional estiveram aqui. Para mim é muita alegria estar aqui, receber esse convite seu, da Gi. Obrigado pelo convite. A gente agradece demais. Obrigada. Obrigado, Gi. E aí, Gi? É isso, né, José? Aprendemos sobre escoliose, futebol. Que cirurgia dá certo como atleta. Que o médico de coluna machuca a coluna também. Somos seres humanos. Exatamente. Bora para a próxima? Muito legal. Bora. Pessoal, nossa coluna podcast teve o prazer e a honra de conversar sobre um assunto extremamente técnico. Eu tenho certeza que quem tem alguém na família geralmente tem essas dúvidas. Então, a preparação, a orientação e principalmente passar na mão de quem tem especialidade, quem já vive a doença, é fundamental para um tratamento mais adequado. Então, se você gostou desse papo e achou que é importante para alguém, compartilhe, vamos levar essa informação para o maior número de pessoas. E bora para a próxima. Muito obrigado.